Bom dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos para falar com os pré-candidatos 2022. Nesse nosso episódio, nós vamos falar com o governador Romeu Zema. Governador, muito obrigado pela presença. E estaremos também abertos a perguntas da plateia. Então, nós vamos começar um bate-papo e depois abriremos para que vocês possam perguntar também suas dúvidas ou então algum tipo de curiosidade em relação ao governador, que é um dos mais bem avaliados hoje dentro da União Federal. Governador, acho que a primeira pergunta que todos têm aqui na cabeça é a seguinte: no momento em que existe tanta necessidade de uma terceira via, por que o senhor não se candidata a presidente? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em São Paulo novamente com os senhores. Realmente eu tenho sido questionado, mas acho que há alguns pontos a se considerar com relação a isto. Primeiro, nós precisamos terminar o trabalho em Minas Gerais. O Estado estava muito estragado, a situação muito ruim, e apesar dos avanços que nós conseguimos nesses 33 meses e devemos conseguir nos 4 anos, ainda há muito por ser feito. E eu diria que tudo tem o seu momento. Então vamos por etapas. Acho que o desafio de um Brasil é coisa muito maior e vejo que seria bom até, caso isso venha acontecer, nós termos mais experiência, termos um grupo maior para estar conduzindo um desafio tão grande assim. Quando o senhor fala em grupo maior, eu acho que todo mundo fica pensando aqui na plateia, um partido maior, talvez. A gente gostaria de saber, isso aqui eu tenho até, alguns me perguntaram aqui antes de começar o evento, como é que é a sua relação dentro do Partido Novo, se o senhor tem interesse em se manter no partido, se é cortejado por outras agremiações? Bom, eu quero me manter no Novo enquanto o Novo me querer. A partir do momento que ele não me quiser mais, ou então que nós temos um receio, eu posso deixar claro aqui, dele não viabilizar a nossa reeleição, porque nessa eleição no ano que vem, nós não teremos mais a situação que nós encontramos em 2018, quando eu fiquei totalmente fora do radar. Foram nos detectar, eu já estava no segundo turno já. E agora nós vamos ser o alvo de toda a artilharia. Já estamos sendo, aliás. Mas ontem mesmo, antes de ontem, no sábado, eu estava em Joinville, onde nós tivemos uma reunião com 70%, 80% dos mandatários do Partido Novo, e todos querem mudanças, e está ficando uma situação que está mais ou menos assim, ou vai ou racha. Então nós deveremos ter aí algumas notícias referentes ao partido, porque o partido se tornou refém de um pequeno grupo que, na minha opinião, se julga ter monopólio sobre a razão e a verdade. E um partido liberal fica muito estranho. Está tendo uma postura totalitária, não é isso, Hélio? Né? Então, precisamos inverter a chave ali. De liberal parece que é só o discurso, o funcionamento interno está sendo exatamente o oposto. Então, espero que venha a ter mudanças, as pessoas estão muito envolvidas nessa questão e, com certeza, devemos ter algumas notícias aí nos próximos dias. Eu não participo do partido, até o estatuto impede, mas fui lá falar as minhas opiniões, eu sou dessa opinião, tem de ser um partido pluralista, um partido onde há divergências internas. Agora, querer que cada deputado nosso seja um robozinho do partido, que vota tudo sem refletir, sem pensar, num partido liberal, isso uma coisa que não faz nenhum sentido. Liberal no discurso, stalinista na prática, é isso?
Exatamente. Exato. Então, acho que muita gente vai voltar para o novo caso isso aí venha acontecer. Espero que sim. Um dos pontos que eu acho que tem uma discórdia muito grande é que o senhor sempre se coloca numa posição bastante ponderada em relação ao governo federal. Criticando quando é hora de criticar, elogiando quando é hora de elogiar, colaborando quando é necessário. E esse é um ponto, acho que incomoda muito esse grupo ao qual o senhor se referiu. Dá algum exemplo de como isso trouxe problemas durante esses últimos anos, o senhor? Bom, o meu posicionamento é exatamente esse. Ficar só mandando pedra é a coisa mais fácil. E se já tem 100 mil mandando pedra, 100.001 não vai fazer diferença nenhuma. Você só fica encorpando um grupo já muito grande e acaba caindo na mesmice dos outros. Acho que todo governo tem erros, tem acertos, o meu governo não é diferente, e vejo que nós temos que ser ponderados, e temos que ser, acho que, muito mais propositivos do que agressivos, porque o partido nos últimos meses, ou talvez de 1, 2 anos para cá, ele passou somente a mandar pedra. E as propostas nossas, e as mudanças, e as discussões que precisam ser feitas. Então, assim, ontem mesmo eu comentei nessa reunião nossa que está havendo assim, uma obsessão. E quando alguém fica obcecado, fica cego. Acho que todos aqui conhecem. Nós ainda comentamos lá como exemplo, eu sei que isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, mas com um percentual mais elevado com mulheres, é a mulher que separa e passa a ser a obsessão da vida dela destruir, atacar o ex-cônjuge. E parece que no caso do Partido Novo, a derrota até hoje não foi digerida. Então, eu sou mais rico, eu sou mais inteligente, eu sou mais escolado, eu nunca poderia ter perdido essa eleição, mas perdeu, né? Tem de tocar a vida para frente. Agora, só ficar remoendo, aí fica muito difícil. Então, me parece que tem um problema aí nesse sentido. Não perdeu só para o Bolsonaro, perdeu para vários, né? Exato. Uhum. Então, é preciso, assim, esquecer, e parece que não consegue esquecer. Não digeriu até hoje, e, na minha opinião, talvez não vá digerir nunca. Bom, então, pelo que eu estou percebendo, existe uma porta aberta que ela pode ficar escancarada dependendo do decorrer da situação aí dentro do partido, é isso? Como eu disse, o partido vai estar conduzindo da forma que for possível, etc., mas assim, não dá para fazer nenhuma previsão, mas que precisa de mudança, precisa, porque ou o partido muda ou ele acaba. Os mandatários já estão no limite. Os mandatários têm sido agredidos pelo partido. É um partido que se mantém distante, alheio, e que não tem tido nenhum diálogo. Então, é algo que deixa o mandatário numa posição de extremo desconforto. E, assim, é um partido que recentemente expulsou algumas pessoas, ou outras saíram, parece assim que está tendo expurgos, o que acaba sendo normal de regimes totalitários. Ou concorde comigo, ou então saia do meu barco. E parece que isso não tem nada a ver com o liberalismo. Bom, falando agora dos desafios que o senhor enfrentou desde o início do mandato, agora mesmo o senhor falava que prefere terminar o trabalho que está sendo feito diante do governo mineiro, mas quais foram os principais problemas enfrentados no início desse mandato? Bom, o Estado de Minas, além de mal gerido, ele também estava abandonado. E acho que todo mundo aqui consegue ter uma paisagem mental do que é uma fazenda abandonada. É uma fazenda que tem vazão, que
as ervas daninhas tomaram conta de tudo. Então, o Estado de Minas estava numa situação muito semelhante a essa. Antes de assumir o Estado, eu já comecei a sofrer pressão. Tive reuniões com prefeitos, ainda em novembro, logo depois do dia 28 de outubro, que foi a eleição do segundo turno, e os prefeitos já em rebelião. Nós queremos receber aquilo que nós temos direito, porque a última gestão não repassava para as prefeituras a totalidade do ICMS, do IPVA, do Fundeb que elas têm direito. É como se você tivesse um empregado e estivesse pagando 60%, 70% do salário combinado. Isso antes de assumir. O funcionalismo público, idem. Em dezembro, já começaram, queremos o nosso 13º salário. E quando eu assumi no dia 2 de janeiro, ficou claro que o 13º não tinha sido pago. O último governo ficou prometendo, vou pagar dia 15, chegou dia 15, não pagou, vou pagar dia 20, depois vou pagar dia 27, vou pagar dia 30, e foi embora sem pagar o 13º. Só a folha de pagamento do Estado são 3,5 bilhões. Então, assumimos um passivo de 3,5 bi, um passivo com as prefeituras, esse que eu estou comentando, de 7 bilhões, e isso teria de ser pago logo. Minas Gerais, para quem não acompanha, nós tivemos muitos prefeitos com problemas psicológicos, com depressão, nesse período, porque ele passou a ter uma gestão totalmente comprometida. Muitos renunciaram e teve até suicídio, nesses 2 anos em que o governo do Estado não fazia os repasses para prefeitos. Porque administrar numa situação dessa, e o prefeito está muito próximo, acho que até como governador eu tenho mais conforto, que eu estou distante do campo de batalha, mas o prefeito está totalmente exposto. Em Minas Gerais é feita majoritariamente de cidades pequenas, onde as pessoas batem na porta da casa do prefeito. E o grande desafio nosso foi colocarmos em dia esses pontos que afetam diretamente a vida das pessoas. As dívidas milionárias com Mercedes, com Fiat, com Honda que o Estado tem, a pessoa jurídica aguenta e você vai pagar posteriormente. Mas essa que afeta a vida de cada um individualmente é mais difícil. Eu diria que esses foram as 2 grandes bombas que nós tivemos de desarmar, logo nos primeiros meses de mandato. Não tivemos uma fase de transição. O governo anterior, acho que com medo de nós exibirmos qualquer coisa, não abriu nenhum dado. Nós só tivemos acesso aos dados da tesouraria, aquilo que havia em caixa, etc., no dia 2 de janeiro. O que eles forneceram para nós, em novembro e dezembro, foi apenas o que está disponível no portal da transparência. Nada além disso. E assim que nós tomamos pé da situação, isso já era fevereiro, nós falamos, vamos parcelar o 13º em 10 pagamentos. Começamos em fevereiro, terminamos em novembro, o pagamento do 13º. Lembrando que aqueles que ganham menos tiveram uma quitação mais rápida, que foi assim como se pagasse R$1.000 por mês. Então, quem ganhava 4.000, em 4 meses estaria com o salário quitado. Os que ganham mais realmente levaram 10 meses para receber. E em abril, nós já assinamos com a Associação Mineira dos Municípios, o maior acordo de Minas e um dos maiores do Brasil também, no valor de 7 bilhões e 200 milhões de reais, para pagarmos em 33 parcelas esse valor que era devido aos municípios. Os municípios abriram mão de uma correção, não teve nenhum tipo de correção, e eu assumi, sem saber ao certo, se inclusive teríamos condições, mas nós falamos, nós vamos fazer o arroxo aqui, o nosso governo é de austeridade e vamos ter de encontrar recurso para pagar essa prestação de 240 milhões por mês. E começamos a pagá-la logo depois, se não me engano,
acho que foi em janeiro de 2020, porque isso foi em 19. Em janeiro de 20 nós começamos a pagar, tinha uma carência, pagamos todas pontualmente e vamos terminar a última parcela em setembro do ano que vem, daqui já faltam 12. Então nós já pagamos 21 de 33 parcelas de 230 milhões para os municípios, os 853. E teve um efeito colateral isso, positivo. Hoje, os prefeitos me adoram, porque eles estão recebendo o que é de direito deles corrente e ainda estão recebendo aquilo que foi retirado indevidamente deles. E nós estamos caminhando agora, nesse mês ainda de setembro, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado estão lá concluindo, junto com a nossa Secretaria da Saúde, um segundo acordo que, coincidentemente, tem essa ordem de grandeza, 7 bilhões, referente aos valores não repassados na área da saúde. Então, eles vão terminar um parcelamento e vão começar a receber outro. Apesar que esse nós vamos ter uma entrada agora esse ano, de mais ou menos 500 milhões, o ano que vem 500, e depois o restante parcelado aí, uns 3 anos aproximadamente também. Então, os prefeitos passaram a ter uma situação que era o contrário. Antes, eles não recebiam o 100% que era de direito. Agora, eles estão recebendo 100%, mais 10%, mais 20%, mais 30%, porque nós ainda estamos saldando aquilo que foi retirado. Então, o meu contato com os prefeitos tem sido muito bom e ainda fizemos um outro acordo, que também, coincidentemente, é da ordem de 7 bilhões, com o Tribunal de Justiça, referente aos depósitos judiciais, que foram sacados não só em Minas, como no Rio e Rio Grande do Sul. Nenhum estado ainda começou a devolver esses depósitos, exceto Minas Gerais. Há uns 5 anos atrás, a empresa que eu administrava ganhou uma ação, fomos retirar o depósito judicial, ele não existia, não. Você manda o dinheiro para a justiça, vai sacar, não existe. Então, nós estamos também devolvendo esses depósitos no valor superior a 7 bilhões, também parcelado. Esse o parcelamento é maior, porque é com o Tribunal de Justiça, ele não tem necessidade de ter esse recurso. Se não me engano, em 6 anos será pago. Então, o nosso governo tem sido, assim, o governo pagador de dívidas. E, mesmo assim, temos conseguido fazer avanços em todos os indicadores. Não tem um indicador do Estado de Minas que tenha deteriorado nesses 33 meses de governo nosso. E esse problema de caixa, ele é redundante do seu antecessor ou ele veio de antes? Eu sou novato no setor público, mas em Minas Gerais, não sei se em outros estados, havia a farra que teve em Minas Gerais. Na minha opinião, aquilo ali é fruto de uma cultura de décadas, de descaso com o setor público. Eram 21 secretarias, hoje são 12. E nós conseguimos reduzir, dentro da máquina pública do Estado, mais de 50 mil cargos. Nós temos muitos estados no Brasil que não têm 50 mil colaboradores. Isso foi o que nós conseguimos reduzir em Minas Gerais. E Minas, acho que até por ser um estado mais antigo, mais tradicional, foi acumulando ineficiências. E quando se fala em cortar ineficiências no setor público, é como se você estivesse sendo um herege, porque ali a turminha é uma confraria, isso eu tenho percebido. Todos os poderes, você ajeita isso aqui para mim, que eu vou ajeitar isso aqui para você, e nós, de certa maneira, chegamos sem nenhum compromisso com essa confraria aí. Sou visto com reserva até hoje, mas, graças a Deus, eu não dependo de uma reeleição para poder viabilizar a minha vida, como a grande maioria depende, e isso nos deu liberdade de ação, de agir, de fazer muitos ajustes. Contratos que venciam, você renovava eles por 1/4 do valor,
entende? E não conseguia rescindi-los antes, apesar do absurdo, porque tinha uma multa ali que juridicamente você não conseguia se ver livre dela. Então aquilo foi criado literalmente para beneficiar alguns grupos poderosos, alguns privilegiados, e não para ser uma máquina que ofereça serviço para o cidadão. E com o tempo esse ajuste vem sendo feito. A despesa com pessoal, que no início do nosso mandato comprometia 67% da receita corrente líquida, já caiu para 49%. Então nós estamos falando em 3 anos e meio, caiu a 10, é como se caísse 0,5% ao mês. Ou é isso? 33 meses de governo, todo mês ela está caindo 0,5%. E isso te libera recursos para poder investir naquilo que é necessário. Então, realmente, setor público no Brasil, pelo que eu vejo, foi feito assim. É para os poderosos e o povo que se lixe, o povo que continue pagando os impostos, isso aqui é nosso. É literalmente a privatização do Estado. Isso aí é claríssimo. Alguns grupos se julgam dono, e a postura deles é essa, eu percebo claramente. Nem eu me julgava tão dono da empresa que eu sou acionista, como eles se julgam donos do Estado. A bem da verdade é isso aqui é meu, eu passei num concurso público, tenho direito aqui. Isso aqui, não há essa visão de que setor público foi feito lá atrás, há 200, a 250 anos, para poder prestar serviço para a sociedade, para a comunidade. É uma espécie de inversão daquela frase famosa do John Kennedy: não pergunte o que você pode fazer para o país, mas o que você pode fazer o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer para o país, né? Exatamente. Então, o que nós temos feito lá, eu diria, é quase que uma mudança cultural. Inclusive, temos tido a consultoria da Betânia Tanuri, que muitos de vocês conhecem aí, com o primeiro, segundo escalão, indo para baixo agora, porque é necessário mudar a cultura. O servidor público, muitas vezes, a visão dele é que ele é dono daquilo, e não que ele trabalha para o cidadão. Ele tem uma visão, muitas vezes, não vou falar que são todos, não. É uma boa surpresa, eu quero deixar claro aqui, é que existe pessoas excepcionais no setor público, só que sempre ficaram abafadas, submetidas a esses poderosos que direcionam a máquina para outro caminho. Como é que surgem essas castas dentro do poder público? Como eu nunca vivi, é difícil, mas isso, como nós falamos, eu acho que é uma questão de décadas ou até de séculos, né? Acho que desde quando o Dom João VI veio para o Brasil e tirou as pessoas das suas casas lá no Rio de Janeiro, para poder falar, eu e a minha corte, que temos o direito, isso aí fica muito claro. É como se quem está no Estado se julgasse de uma casta superior. Aqui nós não temos a casta formalizada como na Índia, mas ela existe nitidamente. Nós temos coisas no setor público que você vê, o pai foi, o filho o neto será, no mesmo ramo, na mesma profissão, e tudo conspira para poder facilitar essa continuidade, até mesmo no legislativo. As regras que nós temos aí eleitorais hoje são as regras do continuismo. O fundo partidário, o fundo eleitoral, essa quantidade de cargo que todo parlamentar tem, tanto a nível municipal, estadual, federal, tudo conspira para tudo continuar como está. Deixa eu continuar aqui, deixa eu ter recursos para me manter aqui. E isso tudo é muito ruim, porque nós deveríamos ter renovação, oxigenação do sistema, e o que nós temos é a preservação do que muitas vezes é ruim. Até um senador que foi encontrado aí com dinheiro na cueca 1 ano atrás, está lá no cargo dele. Você tirar um parlamentar é um parto de elefante para pior, e tirar um magistrado é impossível. Ele pode ser um assassino, um serial killer, que ele vai continuar magistrado, muito provavelmente, porque as leis hoje
fazem com que isso aconteça no Brasil. Então, é um país que não trata todos igualmente. Então, temos castas aqui, igual tem na Índia. Aqui, alguns são processados por um crime, outros estão isentos de ser. Agora, se a gente tem essa situação na qual essas castas se autoprotegem, como é que se reduz essa despesa com o pessoal? 0,5% ao mês. É difícil mandar embora. Então, como é que se reduziu? Aumentou a arrecadação ou o senhor conseguiu diminuir a folha de pagamento? Nós reduzimos a folha de pagamento dos ativos, sobre a qual nós temos um poder de gestão. Nós, em todas as áreas, hoje, nós temos menos pessoas do que tínhamos quando assumimos o governo. Agora que nós estamos tendo concurso para algumas áreas, mas, tipo assim, estamos repondo 500 porque 1.000, 2.000 saíram nesse período, se aposentaram. Com relação aos inativos, aos aposentados, nós não temos poder de gestão. Nós temos simplesmente de pagar. Mas houve as duas questões, e nós melhoramos muito o custeio também. Nós temos secretários lá, e eu tenho de dar parabéns a todos os secretários do Estado, que tinham algo assim como um orçamento de 400 milhões, e que hoje tocam a sua área com 75% de redução. Então, isso contribuiu para um equilíbrio, e devido ao aumento, principalmente, de combustível, de alguns outros produtos, nós tivemos aí uma certa inflação nesse último ano, a arrecadação teve uma melhoria. Em Minas ainda teve a questão de ter um parque siderúrgico, mineração, que também teve um impacto positivo das commodities, cujos preços também subiram acima da inflação. Então, foi uma conjugação de fatores que contribuiu para que nós caminhássemos para termos um déficit reduzido. Vale lembrar que nós ainda não temos o equilíbrio, não. A nossa projeção, inclusive para o ano que vem, é de déficit, mas um déficit muito menor do que aquele que havia no passado. Como é que os governos anteriores conseguiram se livrar da lei de responsabilidade fiscal se fizeram uma gestão tão ruinosa? Nós tivemos um fato em Minas Gerais que, com certeza, teria sido motivo de prisão, acho que para qualquer gestor do setor privado, ou até mesmo do setor público, e lá, por incrível que pareça, pelo que eu tenho conhecimento, não aconteceu nada. O Estado, em crise financeira, como estava na gestão anterior, descontou de mais de 200 mil funcionários públicos o empréstimo consignado, que é feito com diversas instituições financeiras, e não repassou aos bancos. Esses mais de 200 mil servidores públicos tiveram seu nome inscrito no SPC e Serasa indevidamente. E nada aconteceu. Isso é apropriação indébita, mas, como eu falei, me parece que há um clima de confraria. Não, ele é bonzinho, ele é amigo nosso, ele ajeitou isso aqui, vamos fazer vista grossa. Então, existe esse tipo de coisa. Está aí o ex-governador, pelo que eu sei, solto, livre, e coube à minha gestão pagar aos bancos mais de 500 milhões de reais desse empréstimo consignado. Até então, os funcionários públicos, acho que haviam conseguido, porque ficou claro que foi descontado deles, e a culpa era do Estado, fazer com que seus nomes fossem retirados, teve um acordo para retirar, mas os bancos suspenderam a operação de empréstimo consignado para os funcionários públicos, porque falou, não vou emprestar para uma entidade que não repassa os recursos. Então, nós pagamos isso no primeiro semestre ainda do meu governo, e foi reativado o consignado para o funcionalismo público. Eu quero salientar ainda, aproveitando que nós tocamos nesse assunto, que o funcionalismo público de Minas chegou a ficar sem assistência médica, porque todos os hospitais, toda a rede de saúde parou de fazer consultas, fornecer qualquer procedimento, porque não recebia do Estado.
os postos de saúde estavam fechados, inclusive tirei foto minha lá na época, estamos sem operar porque o Estado não nos repassa o que nos é de direito. O prefeito falou, vou fechar o posto de saúde, não tinha medicamento, salário de enfermeira, de médico sem pagar, como que ele ia tocar um posto de saúde? Então, assim, era uma terra arrasada, uma total falta de consideração com a população, que não tinha nem medicamento, e com o funcionalismo também, que não tinha direito a nada. E da mesma maneira que eu falei que fiquei benquisto com os prefeitos, fiquei benquisto com o funcionalismo também, porque eles viram que nós entramos lá para fazer certo, são mais de 300 mil funcionários públicos em Minas Gerais, sem contar os aposentados, que dão quase que outro tanto desse. Passamos a colocar em dia a saúde, e agora, no mês passado, em agosto, depois de 6 anos, nós voltamos a pagar o salário em dia para todos, coisa que eles ficaram sem ver desde 2015. Eles não recebiam o salário no 5º dia útil do mês subsequente. Então, temos mostrado, mas ilusão você julgar que todos estão de acordo com isso. Alguns sindicatos lá continuam achando que o PT era melhor, porque era do lado deles, e nós somos a gestão ruim, então continua. Mas a professora, a servente da escola, eu visito muito, vou muito a campo, não compartilha dessa visão. Então, vale lembrar que os sindicatos estão no meio da confraria. Eles tinham os interesses deles em serem reeleitos, etc., mas quem está abaixo começa a ter uma visão diferente. Bom, o senhor falou que os sindicatos estão ali alinhados, evidentemente, com o PT, e nós percebemos que existe uma espécie de polarização emocional hoje no país, não só da esquerda, como também da direita. Então, como é que o senhor enxerga esse fenômeno? Que impactos isso traz para o nosso cenário político? Eu vejo isso como, assim, um efeito de povo ignorante, achar que só existe preto e branco. Nós sabemos que tem muita tonalidade diferente de preto e branco. Infelizmente, aqui no Brasil, uma parte expressiva da população julga que só existe preto e branco. E é muito ruim isso. Sempre que eu sou questionado, inclusive na imprensa, me questionam, você vai apoiar A ou B? Eu falo, não vou apoiar quem tem a melhor proposta. E aqui nós ainda temos a figura do salvador da pátria, para piorar, né, e não de termos propostas. Vejo que o brasileiro tem amadurecido, acho que até a minha eleição em 2018, de outros governadores, e talvez até mesmo do presidente, tenha sido devido a Petrolão, a impeachment. As pessoas ficaram fartas de tudo aquilo que aconteceu em 2016, 2017, que foram escândalos atrás de escândalos. Nós ligávamos a televisão e não íamos dormir à noite, porque não sabíamos como que ia ser o dia seguinte. Naquela época ali, pré-impeachment, com gravações, com uma série de questões. Quando nós olhamos aquela situação e lembramos um pouco, talvez naquele momento, como o tempo ameniza as coisas, mas eu diria que naquela época as coisas estavam mais incertas do que hoje. Agora que nós poderíamos ter melhorado muito mais, nós poderíamos, né? O governo que nós temos hoje tem muitas falhas que seriam facilmente evitáveis se ele deixasse de fazer alguma coisa. Ele até não precisava fazer mais alguma coisa, não. Só de deixar de fazer alguma coisa, ele já evitaria. Então, e é um governo também que tem dificuldade de escutar, de levar em conta opiniões diferentes. E no Brasil parece assim que nós temos uma dificuldade muito grande de diálogo, de aceitar que a ideia do outro pode ser melhor
há aqui essa visão, não, tem que ser do meu jeito e pronto. Isso realmente deixa o país numa situação dessa polarização que você disse. Acho que precisaríamos ter assim governantes menos extremistas, que fossem algo mais ponderado, algo mais sensato. Na minha visão, é o que nós carecemos aqui. Fica sempre extremos. Eu vou abrir aqui para as perguntas da plateia. Flávio Rocha, você está com a cara de quem está interessado em fazer uma pergunta. Vamos lá. Bom, primeiro cumprimentar o governador Zema pelo fantástico trabalho. Todos nós sabemos aí a condição em que ele assumiu o Estado e está demonstrando cada vez mais a força das ideias boas, né? O governador bem relatou aqui uma nova visão de Estado, um Estado servidor, e não a corte ou uma casta, mas, em última análise, essa nova visão de Estado, que o governador tão bem interpretou, ela emana do povo, como todo poder deve emanar do povo, segundo a nossa própria Constituição. O governador é do Poder Executivo, que é o poder mais permeável à vontade do povo. Claramente, o povo aprendeu, o eleitor melhorou, né? Está cada vez mais desconfiado de soluções via Estado grande, via Estado gastador. Agora, infelizmente, nas 3 camadas da democracia, aparentemente, essa vontade do povo não chega com a mesma velocidade que chega ao Executivo. No Legislativo, chega de forma gradual, e a gente está vendo aí, verdadeiramente, um choque de gerações entre a primeira camada da democracia e a terceira, que é o judiciário, onde prevalece, muitas vezes, visões de mundo. Às vezes demora uma geração para essa vontade do povo chegar a essa terceira camada da democracia. Lá em Minas, governador, o senhor encontrou essa mesma dificuldade, esse mesmo choque de gerações com relação às 2 outras camadas da democracia que mudam, que são menos permeáveis à vontade do povo? Sim, Flávio. Como eu disse, aqui no Brasil, essa questão da estabilidade eterna é um fator que... Eu sou a favor da estabilidade para o servidor público, só que ela deveria ser renovada de acordo com o desempenho, com a eficiência dele. Eu sempre pensei assim, a cada 5 anos que ele prove que ele teve um bom desempenho, que ele está atualizado, para ele renovar. Nós não temos de renovar visto, não temos de renovar a carteira de habilitação, não é isso? Piloto de avião, de ano em ano tem de renovar, e ser um juiz, na minha opinião, um promotor, é uma função tão ou muito mais importante do que piloto de avião, que tem impacto na vida de muito mais pessoas até do que um piloto. E ele faz um exame uma vez com 25 anos e pronto. Está feito por 50 anos. Eu não concordo com isso. Deveria haver uma homologação temporária para provar, sem ideologia, sem nada, mas para provar esse desempenho. Existe, dentro de todas as corporações do Estado, aí eu falo também do Executivo, que nós temos dentro do Executivo as polícias, temos as secretarias, por parte de muitos profissionais, essa visão. Isso aqui é meu, isso aqui é nosso, porque nós passamos no concurso e somos o dono disso aqui. Então, é muito difícil você administrar quando você, no setor privado, você tem o poder de eliminar o baixo desempenho, de fazer redução quando chega uma época de vacas magras. Mas como nós vimos na recessão de 2015 e 2016, enquanto as empresas estavam quebrando, minguando, o setor público estava engordando.
E por isso que as nossas contas explodiram, as contas públicas. Não há um compasso entre sociedade e setor público. O setor público se julga totalmente imune, totalmente à parte da sociedade. É o que nós falamos aqui, uma casta à parte. Vocês, talvez o melhor termo não seja esse, são escravos. E a minha vida aqui tem de permanecer intocada. Tem crise? Os escravos trabalham mais para poder compensar a crise. Está uma época boa, vocês podem trabalhar um pouco menos. Então, não há uma visão, nós estamos todos no mesmo barco. Não existe essa visão no Brasil ainda, dentro do setor público, essa visão de nós somos melhores. E vamos lembrar também que o próprio setor empresarial no Brasil, muitas vezes, tem a visão de que o Estado é participante da atividade dele. Nunca tive nenhuma proposta indecorosa, mas já recebi lá empresário que bateu a mão na mesa e falou, mas isso nunca foi desse jeito, você que mudou. Eu sempre tive tal prerrogativa aqui, sempre foi desse jeito. Então, o setor privado no Brasil também considera muitas vezes que o Estado é dele também, dependendo aí do ramo de atividade. O varejo seu, acho que está imune disso aí, que você vende para o seu Zé, para a Dona Maria, né? Mas alguns setores consideram que o Estado tem de preparar o caminho dele, que ele também tem uma parte dessa propriedade. Então, o que eu falei, a coisa vai além só do Estado, está na sociedade como um todo, é necessário nós mudarmos essa cultura. Acho que ela está mudando, deveria ser mais rápido, mas estamos indo à velocidade do possível. Uma coisa que eu tenho sempre sido cobrado do Partido Novo é que muitos deles, principalmente o diretório lá de Minas, se sente frustrado, porque nós não conseguimos fazer a lição A, a lição B, C, D, que estava lá na nossa proposta, mas eu falei, não, nós já avançamos muito, mas não dá para você fazer tudo em 4 anos. E no Brasil, acho que nós temos uma lição para fazer aí, de 10, 15 anos, ou mais. Você não muda algo que está tão enraizado, tão aprofundado, num intervalo de 5 anos, não. É difícil. E, às vezes, há até alguns retrocessos. Eu vejo que nós temos de continuar. Em Minas, nós avançamos, mas ainda temos muito. Eu falo assim, nós subimos 2 andares de um prédio de 20. Então, tem muito o que fazer, mas, pelo menos, estamos na direção, no caminho certo. Só um instantinho, Rodão. Eduardo Marçom está na... Espera que eu falo... Espera aí, só um instantinho. Deixa eu fazer aqui. Tem o Jorge, o Felipe Sabará. Tá, vamos lá. Primeiro, Marçom. Bom dia, governador. Eduardo Marçom. Eu sou um paulistano apaixonado por Minas, porque durante quase 8 anos da minha vida, eu presidi a Elibras, lá em Itajubá, e com muito orgulho, e sou um admirador do seu trabalho também. Como o senhor sabe, eu acho que está muito claro para todos que a questão do debate sobre o meio ambiente, né, está polarizando o país, é um debate super importante que está jogado assim, aos extremismos, como o senhor acaba de dizer. Eu li a proposta, né, na época da campanha presidente do Novo com relação ao meio ambiente. Era uma proposta muito tímida. Acho que quase que não tocava muito nesse aspecto. Do seu ponto de vista, onde está a economia do meio ambiente no seu governo e nas futuras pretensões que o senhor tem na política brasileira? Bom, a questão ambiental em Minas foi... Inclusive, um dos motivos que me gerou tanta indignação no passado, que me fez pensar em ser candidato há 3, 4 anos atrás, porque nós demolimos uma construção numa área degradada, fizemos um empreendimento novo nessa área,
E a Secretaria de Meio Ambiente de Minas ficou 3 anos para autorizar o funcionamento. Em vez de funcionar, gerar empregos, pagar impostos, nós ficamos pagando vigilância nesse empreendimento durante 3 anos. E isso me indignou muito, e como na época do convite do Novo, essa indignação estava muito visível, que tinha sido exatamente nesse período, eu falei, eu vou ser candidato, não tenho chance nenhuma de ganhar, mas pelo menos eu vou expressar a minha indignação. E realmente a questão ambiental, não só em Minas, como no Brasil, precisa passar por uma revisão. Acho que nós aqui todos temos de estar questionando os ecologistas que se opuseram, alguns anos atrás, à construção do reservatório de Belo Monte e Santo Antônio, que hoje operam com 4% da capacidade de geração, porque operam a fio d'água, enquanto todas as termoelétricas que não poluem estão ligadas. Então, hoje, nós estamos aí emitindo milhares de toneladas dia de óleo diesel, óleo combustível na atmosfera, porque os nossos ecologistas se opuseram à construção dos lagos, principalmente Belo Monte e Santo Antônio, que eu até conheço porque a CEMIG é sócia dos dois. E nos dois, em cada um, teve prejuízos bilionários. Isso deixa muito claro que a questão ecológica no Brasil, ambiental, foi ideologizada. Não há aqui decisões técnicas. Da mesma maneira que hoje nós assistimos um governo federal não se basear na ciência, no passado também não se baseava. Então, fica se baseando naquilo que é conveniente, naquilo que alguns acreditam simplesmente porque acreditam. Nós precisamos realmente de um governo mais técnico. Em Minas, nós reduzimos muito o estoque de pendências na Secretaria do Meio Ambiente. Antes se levava 7 anos, 6 anos para guardar uma análise. Hoje isso já caiu para 1 ano, ou menos até, e com tendência de reduzir. Eu falo sempre o seguinte, se um empresário rural, antes, como eu escutei, ficava 7 anos sem receber um sim ou um não, vamos pelo menos falar o não para ele daqui a 6 meses, que aí pelo menos ele vai plantar na Bahia, em Goiás, e vai produzir para o Brasil. Não produz em Minas, mas vai ajudar o Brasil, que antes ele ficava esperando, ficava ali de molho. Mas há muita resistência, a Secretaria do Meio Ambiente tem bons profissionais, como eu disse, mas tem muitas pessoas que julgam que empresário rural, minerador, é atividade criminosa. Você assenta numa reunião aqui nessa mesa com eles, na hora que eles abrem a boca, você já percebe claramente. A atividade de mineração para eles é uma atividade criminosa. E o empresário rural não é diferente. Então, eles foram criados, passaram num concurso público e sempre viveram dessa maneira. O que eu tenho feito, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa secretária, muitas vezes hoje, leva pela primeira vez esses técnicos aí da Secretaria do Meio Ambiente para visitar uma propriedade rural, para visitar uma mineradora, porque eles nunca saíram daquela bolha também não. Nunca colocaram um pé na lama, na poeira ali, para saber o que é produzir soja, o que é produzir milho, o que é extrair um minério, que naquelas propriedades tem gente trabalhando que depende daquilo. Então parece que eles vivem num mundo alheio. O Brasil é o país que torna, dependendo do cargo, da carreira, as pessoas alheias à realidade. Nós temos uma sociedade meio doente, parece. As pessoas ficam numa bolha, isoladas e culpando os outros, e eu sou perfeito. Então nós temos tentado demolir essa visão, mas como eu disse agora há pouco, não é de um dia para o outro, temos avançado. Mas Minas, dentro desse contexto aí de meio ambiente, era um dos piores estados. Hoje talvez a gente esteja no intermediário.
já fizemos avanços expressivos, mas ainda temos muito o que fazer, e muito depende da esfera federal. O norte do estado de Minas é uma caatinga, é igual o Nordeste. E para efeitos de análise ambiental, ali é considerado Mata Atlântica. Um agricultor não consegue desbastar um arbusto lá para o gado andar sem machucar nos espinhos. Ele vai ser preso porque ele está agredindo o meio ambiente. Então, isso está fora da nossa esfera estadual. Então, mais uma vez, foram se criando problemas não, restrições em cima de restrições, e agora nós chegamos num ponto que é preciso reverter. Nós sempre comentamos lá, a burocracia é cruel, a burocracia atrapalha tudo, mas ela foi criada por nós, e cabe a nós estarmos fazendo o caminho inverso agora. Não é fácil, muita resistência, mas nós já fizemos lá um revogaço, mais de 300 decretos, portarias, resoluções, e vamos continuar. É o início. Eu vejo que precisamos fazer o caminho oposto do que foi feito nas últimas décadas. Hélio. Zema, em primeiro lugar, parabéns pelo que você tem feito. Esse básico, feijão com arroz, que faz toda a diferença, que a gente sabe que no resto do país, mesmo no governo federal, não é o foco. Com o desafio de ter que diminuir folha de pagamento, aposentadoria, que toma a maior parte do orçamento, e ainda assim ter que focar no cidadão, que é o que você busca. Ou seja, não é só técnico, tecnocrata, você está vendo o cidadão, parabéns por isso, está lutando por esses desafios de orçamento que o Brasil inteiro está lutando, então parabéns pelo êxito, parabéns também pela liderança no Novo, reunião de Joinville, eu acompanhei à distância no sábado, se pronunciar sobre o problema que existe e colocar... Eu me desfiliei do Novo há 1 mês e meio, uma decisão muito difícil, eu era afiliado de primeira hora, me desfiliei por conta do ataque aos mandatários, eu não podia concordar com o que vinha acontecendo, espero me refiliar em breve, logo que isso saia da frente, parabéns. Queria te perguntar uma questão de estratégia, para os liberais especialmente. A gente está vivendo um momento de polarização tremenda, onde a sensatez e a ponderação, que é algo que nós prezamos tanto, não tem espaço hoje, pelo menos. Pode ter no nível local, pode dar um resultado ali, mas no debate nacional, pelo menos, isso aí está sendo massacrado. O discurso liberal está sendo massacrado, porque de um lado você tem ódio psicótico contra o governo, ou tem um gado que cegamente fica apoiando, e a discussão é se está com máscara, não está com máscara, que não sei o quê, uma coisa de maluco que domina todo o espaço, e o que a gente tem que fazer propositivo, que é os liberais pretendem, a agenda de propostas, né, não ser contra isso ou contra aquilo, está se perdendo, pelo menos no debate público. Você confia que essa estratégia de sensatez e ponderação vai acabar entrando no debate em algum momento? Isso vai ter algum resultado? Ou o que a gente precisa fazer para voltar a ocupar o espaço que a gente tinha em 18? Hélio, prever o futuro é muito difícil, mas nós sabemos que esses extremos, essa polarização não vai levar a lugar nenhum, é algo irracional. Eu falo que é comportamento de manada, de bando, né? Ou eu vou para lá, ou eu vou para cá, não há, parece que uma reflexão, não há uma análise da situação, e nós precisamos mostrar que esse tipo de comportamento, propostas extremas, não ajudam. Eu não acredito, e nem se me pedisse para ser, eu conseguiria, porque eu sempre, acho que da mesma maneira que vocês aqui, sempre pensamos, a gente não age por imitação, a gente age por convicção, porque nós estamos vendo que tem um certo motivo, que há uma certa causa para isso, né? Mas a gente vê que boa parte da população, e até mesmo da classe política que eu vejo,
considera que determinado governador, presidente, etc., ou é santo ou é o capeta, né? E não que são seres humanos. Então, eu fico impressionado. Alguns deputados, que são pessoas até esclarecidas, glorificarem alguém como se aquele alguém fosse infalível, fosse alguém à prova de qualquer erro. E nós temos de estar atentos, apontando falhas. Então, precisamos amadurecer. Eu acho que o que nós assistimos hoje no Brasil é fruto de uma sociedade, né, e eles falam infantilizada, imatura, que não consegue avaliar bem as pessoas, as propostas, acredita no salvador da pátria e acredita no destruidor também, aquele que quer fazer tudo de mal. E nós sabemos que não é bem assim, não. É necessário amadurecer, e também vai levar tempo. Não dá para prever, mas eu não consigo falar, eu vou seguir nessa direção aqui, porque é que vai ganhar. Eu vou seguir na direção que a reflexão nossa, que a ponderação nossa apontar que é a melhor. Posso até perder, mas eu continuo acreditando em proposta e não em santo. Vamos passar para o Sérgio Toledo, depois o Ricardo Roldão. Bom dia, governador. Muito orgulho de ouvir essas palavras do senhor aqui. Acho que para todos nós aqui é o caminho correto aí da política. A minha pergunta é sobre a Copasa. Recentemente, nós participamos do leilão da SEDAI do Rio e fomos vencedores de 2 lotes. E eu queria saber se existe possibilidade, existem planos, né, de concessão, de algum tipo de modelagem sendo feita na Copasa. Existe, sim. A nossa bandeira é a da privatização. A Copasa talvez não seja privatizada nesse mandato, talvez seja no seguinte, mas, muito provavelmente, ela vai ser, como que eu diria, ela vai passar as concessões adiante, que deve ser o mais provável, porque já que há essa resistência e existe essa saída, nós já temos todo o Estado dividido em lotes de cidade para que a concessão seja feita a outras empresas. A Copasa deve disputar, talvez, essa renovação de concessão, mas muito provavelmente não levará, porque o setor privado tem proposto melhores preços. Então, vocês terão grandes oportunidades. Eu quero lembrar aqui que na época do ex-presidente, ex-governador Itamar Franco, em Minas Gerais, ele propôs uma lei, que acho que o Rio Grande do Sul também tem, que qualquer privatização, tanto no Rio Grande do Sul como em Minas, depende de um plebiscito popular, o que acaba inviabilizando. Isso está na Constituição dos 2 estados, mas ou nós vamos mudar a Constituição, ou, no caso da Copasa, nós temos como privatizar sem vender a empresa. É passar a concessão para o setor privado. Talvez a Copasa só ficaria com a região metropolitana, alguma coisa assim, mas o restante do Estado, que representa 80% da população, passaria por esse processo. E, já que nós tocamos nesse assunto, eu quero salientar aqui que nós temos tido uma certa dificuldade com o Legislativo de Minas, até porque fomos um governo de primeiro mandato e não tomamos os devidos cuidados, por total falta de conhecimento, com relação às comissões, aos cargos principais da Casa. Então, propostas como essa da privatização têm ficado engavetadas lá, não têm caminhado, mas num segundo mandato, caso ele venha a ocorrer, nós vamos ter outra história com relação ao Legislativo. Aí sim, nós vamos conseguir pautar projetos importantes. E eu quero comentar aqui sobre a CEMIG, que poucas pessoas têm noção do que aconteceu com a CEMIG. Já na minha campanha, percorrendo o estado de Minas, eu sempre escutava
em praticamente todas as cidades que eu visitei, foram mais de 200 na minha campanha, que qualquer empresário, ou até mesmo a habitação, às vezes era um prédio residencial, um condomínio novo, enfrentavam dificuldades com a CEMIG, que pedia 2 anos, 3 anos ou mais para poder fornecer energia elétrica para aquele empreendimento. E o que aconteceu com a CEMIG foi o seguinte: nos últimos 15 anos, essa empresa que já foi referência em Minas Gerais, em vez de investir no estado de Minas, ela foi investir aonde? Na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no sul da Bahia, em Belo Monte, em Santo Antônio, que eu citei agora há pouco, no Pará e em Roraima, na Taesa, que é transmissão, e não investiu em Minas Gerais. Nós temos hoje um parque de distribuição e de transmissão no estado totalmente sucateado. Já fizemos muitos rearranjos nesses 33 meses, não perdemos nenhum empreendimento devido à questão de energia elétrica, mas hoje nós ainda temos em Minas Gerais hipermercados, indústrias, produção rural, cujo fornecimento de energia depende de geradores a diesel, e onde a energia é 3, 4 vezes mais cara do que aquela fornecida pela empresa. Nós já temos um plano que está sendo executado, de mais de 22 bilhões de investimentos para os próximos 5, 6 anos, que já começou. Vamos estar construindo, já está sendo construída, mais de 400 subestações no estado, porque além de faltar energia, nós ainda temos energia ruim. Nós temos algumas indústrias de precisão no estado de Minas, que eu já recebi presidente, já visitei, que fala, eventualmente nós perdemos aqui alguns milhões devido à tensão oscilar e o produto sair totalmente fora da conformidade, que são embalagens, etc., para a indústria farmacêutica. Então, nós ainda temos esse desafio. Eu falo que a CEMIG, nesses últimos 10 anos, em vez de ser uma empresa que ajudou o Estado a desenvolver, ela ajudou a fazer o caminho inverso. Ela impediu que empresas que estão instaladas crescessem e que outras viessem para o Estado. A empresa foi usada claramente com finalidades eleitoreiras no passado. Todos esses investimentos que eu citei, exceto a Taesa, todos eles, Light, Renova, que é aquele parque eólico no sul da Bahia, alvo de investigações aí, Santo Antônio, Belo Monte, cada um desses aí, bilhões de prejuízo. Investimentos que só deram prejuízo numa visão megalomaníaca que existiu no passado lá por parte da classe política do Estado. E quem pagou o pato? O povo mineiro, que não tem uma energia em quantidade e qualidade que gostaria e que deveria ter. Mas estamos corrigindo isso. É algo que no futuro vamos ter. Já vendemos a participação na Light, já está tudo preparado para vendermos a da Taesa, que é a que tem mais valor, é a única que vai dar algum resultado positivo, e vamos vender as demais também. A CEMIG vai focar em Minas, e o que nós queremos é que ela venha a ser privatizada também, para que receba mais investimentos do que aquilo que ela consegue fazer. Eu sempre cito que o controlador da CEMIG é o Estado de Minas. O Estado de Minas hoje não consegue R$1 de empréstimo em qualquer banco. E você tem um controlador falido, quebrado, não te dá condição nenhuma de fazer investimentos. Pelo contrário, depõe contra você. Então, é uma empresa que sempre foi usada, manipulada com finalidades políticas eleitoreiras, e que o ideal é que ficasse nas mãos do setor privado. Já foi referência no passado, mas à medida que a politicagem foi invadindo, ela foi se perdendo, e queremos que esse caminho aconteça aí no segundo mandato. Se Deus quiser, um dia eu vou estar aqui na Bolsa falando,
está privatizada, não tem como mais a classe política ficar usando uma empresa tão importante para capricho pessoal. Vamos passar para o Ricardo Roldão, depois o Jorge Niemeyer. Governador Zema, um prazer reencontrá-lo num fórum como este. Realmente você orgulha muito a classe de empresários que viraram política e está fazendo um trabalho sensacional. Eu queria parafrasear aqui o Alckmin, onde ele diz o seguinte: muitas pessoas utilizam a política como uma forma de autopromoção, mas que ela se faz por amor às pessoas. Quem se promove não comove. Dito isso, governador, pelo que o seu relato aqui, a gente vê que você realmente faz um governo de amor às pessoas. Mas a minha pergunta é a seguinte: em Minas Gerais, como outros estados, principalmente o estado de São Paulo, que vem aumentando os impostos, principalmente o ICMS, de maneira até que cruel, quando a gente olha produtos de proteína animal, cereais, etc., que é o ramo onde eu trabalho, eu quero saber do governador como que ele está agindo em relação aos impostos nesses últimos 33 meses lá para os empresários mineiros. Nós temos como proposta, inclusive, do partido, não permitir nenhum aumento da carga tributária. Se possível, ir no caminho inverso. Não aumentamos nenhum imposto. Temos sido até criticado devido a essa fala do presidente, que acaba gerando uma confusão na população, que o ICMS do combustível é o grande vilão do aumento de preços, e não é. O combustível na Petrobras, esse ano, aquilo que ela vende, e que é o combustível que é consumido em todo o Brasil, subiu 41%, e se alguma coisa sobe 41% na origem, é bem provável que isso vai se refletir em toda a cadeia produtiva ou de comercialização. E houve notícias fakes que o Estado nosso, como outros também, subiram o ICMS, mas nós sabemos, 18% de R$ 6,00 é mais do que 18% de R$ 5,00. O que aconteceu foi isso. A alíquota continua a mesma, o que existe é um preço maior. E isso acontece com óleo, com macarrão, com tudo. Então, se for analisar por esse lado de valor absoluto e não de percentual, todos os governos estaduais e o federal também a mesma coisa, porque tem PIS e COFINS, majoraram o imposto. Então, é um raciocínio equivocado, que não procede, nós não subimos nenhum. O que nós conseguimos, aliás, foi fazer uma redução muito expressiva, que se não fosse o nosso governo, fosse outro, isso não teria acontecido. As taxas castoriais, que não vão para o executivo, vão para o judiciário, isso acho que é em todo o Brasil, se não me engano, mas em Minas, essas taxas vão todas para o Tribunal de Justiça. Elas iriam ser reajustadas pelo IGPM, a questão aí de uns 6 meses atrás, em alguma coisa 20 e tantos %, e nós conseguimos negociar com o tribunal, com a Assembleia, para que o reajuste fosse pelo IPCA. Então, em vez de 20 alguma coisa, nós tivemos lá um reajuste, acho que de 4, 5%. Então, isso significou um alívio para todos aqueles que eventualmente vão vir pagar essa taxa aí de transmissão de imóveis, etc. Então, o que nós conseguimos, na verdade, nós podemos dizer até hoje, foi redução. Não aumentamos, não majoramos nenhum ponto percentual qualquer produto no que diz respeito a ICMS. Vamos agora, Jorge Niemeyer, depois o José Pessoa. Zema, parabéns. Sua palestra foi brilhante, está sendo brilhante. E você soou música no ouvido de todos nós aqui. É uma surpresa a gente ver uma pessoa do setor público falar da forma que você falou. Realmente, parabéns. Eu só queria fazer um comentário sobre um jargão que eu tenho escutado muito do Partido Novo, e a gente pergunta, e aí?
que você acha do novo? E a resposta tem sido: o novo virou velho. Então, realmente a imagem pública do partido está muito prejudicada. Aliás, esqueci de me apresentar. Eu sou Jorge Niemeyer, do Ovo Table. A pergunta que eu queria fazer era: nos ilumine um pouco sobre a sua visão da terceira via. Nos dê um pouco de insights, o que você enxerga, como você enxerga, e se você pode nos dar alguma sugestão, como a sociedade deveria agir para tentar fortificar e viabilizar a terceira via. Bom, com relação ao novo, isso que você falou procede. O novo na minha campanha, eu posso dizer por experiência própria, foi um ativo. Eu divulgava o novo, citava o novo, e de um ano para cá ele tem sido um passivo. Toda entrevista que eu vou dar, e essa declaração aqui do partido, essa ação aqui do partido, esse comentário aqui de quem é do partido. Então, além de administrar um Estado falido, eu ainda estou tendo o problema de estar justificando várias ações do novo. Espero que venhamos a corrigir, porque realmente ele se tornou mais um problema, mais parte de algo negativo do que algo positivo. E com relação a essa terceira via, eu espero que os grandes partidos venham a encontrar um nome. Tem-se cogitado alguns nomes, como o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O próprio Novo, muito provavelmente, vai lançar, quem está acompanhando aí, como candidato a presidente, o Luiz Felipe Dávila, que talvez mais adiante venha a apoiar alguém, dependendo aí de pesquisas do caminhar, mas eu espero que surja um nome, porque realmente os extremos sempre têm mais pontos negativos do que positivos. Não vão ser a solução para o Brasil. Espero que a nossa classe política tenha sabedoria, consiga encontrar um nome que venha a aglomerar uma parte expressiva dos parlamentares, do eleitorado, para que nós possamos encontrar. Ou que haja mudanças, que esses que hoje são extremistas venham a rever um pouco, o que não é muito fácil, convenhamos. Mudar aquilo que até hoje não mudou, é pouco provável que aconteça. Mas eu sou otimista, eu vejo que de tanto errar, uma hora se acerta. No Brasil, infelizmente, nós temos tido, como Roberto Campos falado, insistir no erro. Até que um dia ele se prove que é certo, mas acho que a população vai ficando cansada e o exercício da democracia é um aprendizado. Acho que uma hora o nosso povo aprende. Vejo que as nossas instituições, apesar de em alguns momentos falhar, estão fortes. Acho pouco provável que a gente venha a ter algo no sentido autoritário. Então, eu sou otimista. Podemos, às vezes, até ter mais 4 anos aí de turbulência, mas uma hora nós vamos sair desse deserto e ver aí algo verde, algo que venha a nos dar mais esperança. Muito obrigado mesmo. José Pessoa. Governador, eu passei esse fim de semana de quinta a domingo em Belo Horizonte e, na verdade, eu gostaria de dar o meu depoimento aqui, porque a maioria de nós somos de fora de Minas. Eu tenho empresa em Minas também, no Triângulo Mineiro, mas eu gostaria de lhe dizer, eu estive com vários empresários lá, inclusive com o Flávio Rosco, que é da FIENG, o senhor conhece bem, e eu gostaria de dar meu depoimento aqui do que eu vi dentro do Estado, que é muito mais do que o que a gente ouve estando aqui em São Paulo, fora de Minas. Os depoimentos que eu vi, e, obviamente, a consequência disso, o crescimento de Minas Gerais,
ao contrário do que algumas pessoas falam por aí, vai ser o maior do Brasil. Se eu não me engano, Minas deve crescer esse ano algo em torno de 7%, muito mais do que alguns governadores que dizem que vão ser o maior do Brasil. Gostaria de lhe parabenizar, dizer que fiquei triste e contente, porque o senhor não vai querer encarar essa candidatura a presidente. Obviamente, isso é um anseio de todos nós, que estamos um pouco sem muita perspectiva no momento, e contente porque realmente eu sei que a sua vontade é terminar um trabalho que começou em Minas e que, por sinal, é excelente. Eu não esperava ser tão bom quanto as coisas que eu vi lá. Tive com vários empresários amigos meus, fiquei muito impressionado. Gostaria de deixar esse depoimento, que fiquei muito impressionado, porque é muito mais do que o que a gente ouve daqui, estando fora de Minas Gerais. Parabéns. Muito obrigado. Bom, como não foi exatamente uma pergunta e sim um depoimento, eu vou passar agora para o Felipe Sabará, que está na fila. Bom, primeiro, queria cumprimentar o governador Zema, a Luísio, a Cris e o One Report pelos eventos brilhantes que tem feito, e cumprimentar o governador pelo excelente governo. Estive em Minas semana passada também, tenho empresa em Minas também. Meu avô mineiro fundou o grupo empresarial da minha família em Minas Gerais, era mineiro, e um orgulho enorme ter você na política brasileira. Alguns sabem aqui, passei por uma situação muito difícil no ano passado no Partido Novo, fui alertado, né? Matheus Bandeira, Roberto Mota e várias outras pessoas passaram por uma situação terrível. Eu não acreditei que fosse acontecer comigo, porque participei do processo seletivo, fui secretário municipal, fui secretário estadual, presidente do Fundo do Estado, e no final, 3 dias antes da campanha, por não acompanhar o que os iluminados do Diretório Nacional, entre aspas, e o João Amoedo falam, acabaram me cassando a filiação. E tenho conversado com muita gente e que está muito preocupado com a sua candidatura. Então, assim, a minha pergunta vai no sentido se está no seu radar que o nível de canalice do Diretório Nacional e do João Amoedo ele é infinito, ou seja, ele não tem limites mesmo. E eu falo disso de um lugar sem rancor, porque, para mim, foi positivo ter sido expulso do Novo, dadas as circunstâncias atuais, até o governador já colocou aqui. Então, não tenho rancor, não tenho mágoa, porque, para mim, foi positivo, agora, olhando de agora para trás, né? Na hora foi muito difícil, porque eu fui candidato a prefeito de São Paulo aqui pelo Partido Novo. Então, a minha pergunta é no sentido, existe a possibilidade, e ela é muito real, do Novo não lhe dar a legenda, porque quem decide a legenda é o Diretório Nacional, e eu já ouvi de membros do Diretório Nacional que eles não lhe dariam a legenda, o que seria absolutamente absurdo, mas é um fato, é um fato. Então, a pergunta é nesse sentido. E um alerta também, quem sou eu para lhe dar um alerta? Eu sei que você está bem a par do que está acontecendo, mas realmente o Novo ele não tem limites com relação à canalice que pode ser feita, inclusive de colocar mentiras na imprensa. Assim, aquilo que foi colocado que o Novo virou velho é verdade. As artimanhas e o que se faz é do de mais baixo possível para, inclusive, acabar com reputações, né? Então, fica aí a minha pergunta, se isso está no seu radar ou não. Não, está sim. É uma preocupação muito grande minha e do grupo que está lá comigo, em termos a nossa candidatura, a nossa campanha ano que vem para uma provável reeleição viabilizada. E os receios que nós temos com relação a algumas posturas que o partido já mostrou no passado, em algumas ocasiões. Eu mesmo vivenciei isso nas eleições para prefeito do ano passado. Solicitei ao Diretório Nacional que nós tivéssemos mais candidatos em Minas. Minas tem 853 municípios, 853. E eu queria disputar não em 200, mas queria disputar a eleição em 30, 40 municípios. E acabamos disputando só em 5.
eu fui obrigado a apoiar pessoas que eram do Novo, que foram eleitas, que estão inclusive fazendo um ótimo trabalho como prefeitos em outro partido, que acabou me criando um constrangimento. Então, o Novo tem sido essa entidade que te coloca de saia curta, numa sinuca de bico, dependendo da situação. Então, isso nos deixa assim, muito inseguros, mas nós estamos trabalhando para deixar tudo muito bem entendido, dialogado e documentado, porque sabemos que é necessário ter segurança num momento como esse. Caso contrário, na reta final da campanha, parece que, infelizmente, podem fazer algo que te prejudique. Na hora que você mais está precisando decolar, vem um peso adicional que acaba prejudicando. Então, nós temos sido bastante conscientes, mas mais do que isso, o que eu espero é que haja mudanças internas. Isso é que nós precisamos, porque dessa forma não há nenhum futuro. É uma entidade cujo número de partidários, de contribuintes, de admiradores tem minguado. Se a empresa de alguns dos senhores aqui, mês a mês, a venda caindo, a insatisfação dos clientes aumentando, e vocês julgando que o problema é o consumidor, vocês estão perdidos, não estão? Então, parece assim que precisa acabar com essa cegueira. Eu acho que vai ter um momento em que isso vai acontecer. Marcos Haddad. Governador, eu sou paulistano da Gema, casado com uma mineira de Belo Horizonte. Minhas frequentes viagens sempre escuto coerência, um trabalho simples e sem deslumbramento. Parabéns e o cumprimento, até pelas palavras que a gente escutou aqui hoje. Minha pergunta vai em relação ao legislativo. A gente ouviu muito na eleição presidencial passada a mudança de tom em relação ao legislativo e a gente viu a prática aí de um ano para cá. O senhor mesmo comentou, tangenciou esse tema aqui, falando que os legisladores normalmente não mudam o que vai os punir ou os prejudicar. Como que o senhor endereça e enxerga esse tema e como que o senhor vê uma mudança de velocidade ou imprimir realmente um olhar propositivo numa relação que depende do legislativo para ela se materializar ou para ela se acelerar? Obrigado. O que eu aprendi do legislativo e que eu não sabia antes de me tornar político é que as comissões da casa, o presidente, eles têm uma força muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Nós temos projetos importantíssimos lá na Assembleia que estão lá desde o início do meu mandato. Não são apreciados. E, eventualmente, eles votam alguma coisa lá que eles apresentam para os deputados às 9h30 da noite, que o deputado tem de votar até às 10 horas, que não dá tempo nem de ler e que vota equivocadamente. Então, fica claro também que falta um profissionalismo, acho que em todas essas casas, isso acho que acontece em Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais e no Congresso. Há aí interferências indevidas, interesses que nós nem sabemos quais são, quem está se beneficiando disso, esses jabutis que entram aí do nada, que a pessoa lê um texto, na hora que vota ele já foi alterado. É coisa assim, vamos dizer, é malandragem, é coisa de má fé que acontece dentro do legislativo. E nós precisaríamos ter, acho que, dirigentes dessas casas mais comprometidos. Se o dirigente já for mais comprometido, eu diria que já haveria um grande avanço. E precisamos também eleger deputados melhores. Eu tenho sempre dito, Sabará, lá no Novo, que qualidade é bom, como o Novo prega, mas quantidade também. Eu sempre falo, se eu sou general e vou para uma guerra com 50 snipers, eu tenho 50% de chances de ganhar. Agora, se eu vou para uma guerra com 50 snipers e mais 500 soldados rasos, a minha chance vai ser maior do que 50%.
Então, quantidade no legislativo tem peso. Se o Novo tem bons deputados estaduais, federais, vereadores, se tivesse mais 20%, 30%, que fosse meia boca, mas acompanhasse os bons, nós já teríamos conseguido evitar muita coisa ruim ou aprovado muita coisa boa. Então, em política, nós temos de lembrar que quantidade tem seu peso. Cada voto na Câmara, na Assembleia, no Congresso, é um voto, independente de ser do Albert Einstein ou do Zequinha. Tem o mesmo peso. E o partido fica nessa questão de só selecionar astronauta da NASA. Então, engenheiro da NASA, me desculpem. E nós precisamos rever, que tem alguns pensantes e alguns seguidores ali para que essas propostas avancem mais. Então, falta também um pouco de pragmatismo, eu tenho sempre falado, porque só qualidade não vai resolver, não. É necessário ter uma torcida boa ali para poder movimentar com mais agilidade. Ou, caso contrário, nós vamos levar 300 anos para fazer essas mudanças, né? Não é o que a gente quer. Quem sabe consigamos encurtar bastante esse prazo. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa conversa, infelizmente. Gostaria muito de agradecer a presença do governador Romeu Zema. Acho que aqui é um consenso de que todos torcem pela sua reeleição e, ao mesmo tempo, tem uma sensação de frustração porque o senhor não será candidato a presidente também. Percebo aqui nos semblantes que vários dos nossos participantes estão com esse sentimento. E também gostaria de fazer 2 agradecimentos. O apoio do Arnold Correia, da equipe da Atmo. Muito obrigado, Arnold, por toda a infraestrutura, sempre nota 10. Também para o Paulo Castro, da Sovos, que vai presentear vocês um exemplar do vinho Romaneira para todos os nossos participantes. Muito obrigado, então, a todos. Até a próxima.